Olá a todos, o meu nome é Joana e sou professora de História e Geografia de Portugal. Anda comigo e aprenda a nossa história. Na última aula, vimos como era passada uma imagem de prosperidade por parte do Estado Novo. Vimos também como é que era organizada a resistência ao regime. Na aula de hoje, vamos perceber o que é que acontecia nas colónias durante este período da nossa história. Se bem te lembras, no final do século XIX, na Conferência de Berlim, os territórios do continente africano foram distribuídos pelos países europeus. Depois da Segunda Guerra Mundial, a maioria desses países reconheceu a independência das suas colónias, mas Salazar recusou fazê-lo. As províncias ultramarinas ou ultramar, como eram conhecidas, não tinham qualquer tipo de autonomia. Estavam totalmente dependentes de Lisboa, a metrópole. Em 1961, a União Indiana invadiu Goa, Damão e Diu, tomando para si estes territórios. No continente africano também já tinham começado a surgir movimentos de luta pela independência. Depois da tomada dos territórios indianos, esses movimentos começaram a atacar os colonos portugueses que viviam em Angola. Esses ataques eram feitos por guerrilheiros, ou seja, membros de grupos armados que lutavam pela independência. Para fazer face a esta situação, Salazar enviou para Angola grande parte das suas tropas. Passados 2 anos, em 1963, a guerra começou na Guiné e no ano seguinte, 1964, chegou também a Moçambique. Na guerra colonial, os soldados portugueses combatiam um inimigo que conhecia muito melhor o território, evitando assim os combates cara a cara, preferindo as emboscadas, os ataques a quartéis e a colocação de minas. As minas eram engenhos explosivos que explodiam quando pisados, matando ou mutilando os soldados e destruindo os veículos. Mas vamos saber melhor como era a vida na guerra colonial, neste caso em Moçambique, ouvindo um dos antigos combatentes portugueses, o meu avô. Chamo-me João Romeiro, tenho 76 anos, fiz parte da Companhia de Caçadores 1584, Bota Abaixo, que saiu do Regimento de Infantaria 2, Abrantes, em 1966. Embarcámos em Lisboa no princípio de setembro a bordo do navio Niassa e seguimos rumo a Moçambique. Passámos por Luanda, depois fizemos escala por Luanda, depois dobrámos o Cabo da Boa Esperança, depois chegámos a Lourenço Marques, escala em Lourenço Marques, escala por Nacala e fomos desembarcar a Porto Amélia, hoje a cidade de Pemba. Daí seguimos em coluna militar, num percurso de 250 km, sensivelmente, onde demorámos 8 horas de caminho, picadas e coisas dessas por aí fora, já no mato. Aquartelámos em Macomia, que era a capital do distrito de Cabo Delgado, a capital aliás, do concelho do distrito de Cabo Delgado. Aí tivemos uns meses, de outubro de 1966 a março de 67, daí fomos aquartelar em Monte dos Oliveiras, que era um aquartelamento engraçado, teve que ser reconstruído por nós. Como podem ver, olha, as nossas defesas eram estas, temos aqui, e outro. Portanto, isto foi tudo reconstruído por nós, que não estava nada, tinham sido uns estaleiros
dos construtores de uma estrada, mas no entanto foi tudo arrasado com o princípio do terrorismo. Aqui outro. E depois temos aqui, para se pode ver, aqui por trás, já aqui por trás era o posto de socorros. E então aí estivemos mais parte do tempo até 1968. 1968 foi principalmente nesta região, aqui no Montes Oliveiras, que tivemos a maior parte da nossa atividade. Porque corríamos a Serra de Mapé toda, que transmite o caminho todo para Moeda, onde se davam os aviões, estavam os levantamentos e tudo isso. Nós ficámos a defender a encosta da Serra de Mapé e o rio Messalo para o terrorismo não passar cá para baixo. Entretanto, tivemos várias minas, não é? Está aqui uma mina. Esta foi levantada pelo nosso comandante de companhia. Temos aqui outra, também foi levantada pelo nosso comandante de companhia. Arrebentamos várias minas, entre elas minas antipessoais e anticarro. Felizmente só tivemos um morto, ao passo que as companhias à volta de nós, ali a 10, 12 km, 15 km, chegaram a ter 4, 5, 20 mortos. E nós felizmente tivemos muitos feridos, entre os quais me calhou a mim também, pronto, mas isso não interessa. Tem aqui uma mina que rebentou este Unimog, que é carregado de pessoal, e ficou neste estado. Houve apenas uns feridos, não houve mais nada. E, entre várias operações, depois fizemos prisioneiros. Quando se entregavam, não se lhes batia, não se lhes fazia mal nenhum, traziam-se. E é claro, quando tentavam fugir ou matar-nos a nós, isto é a lei da sobrevivência, não é? Era morrer para não, como nós dizíamos, matava para não levar para, ou seja, matávamos para não morrer, não é? Isso é assim mesmo. Apanhámos várias pessoas no mato, entre eles trouxemos um menino pequenino, e dos seus 10 anos ou coisa parecida, que me foi entregue depois a mim, e está aqui a fotografia dele, fotografia comigo. Chamava-se Domingos Dias Kovek. E porquê? Domingos porque foi apanhado num domingo. Dias, que era o último nome do nosso comandante de companhia, António Martins Dias. E Kovek porque foi apanhado na Serra de Kovek. Daí a origem do nome do Domingos. Foi entregue a mim, mandámos fazer uma farda, comia lá connosco no rancho, estava no quartel, à vontade, não fugia para lado nenhum, não falava em coisa nenhuma, e aprendeu-me a falar português e a ler connosco. Isto entre várias coisas. Além disso, também desenvolvemos a parte cultural, fizemos a psico, dei escola a muitos nativos, ensinei-lhes a falar português. É claro que tinha um tradutor de Macondo para português, mas consegui pô-los a falar português, muitos. Quando viemos para Balama foi a mesma coisa, e demos também aulas aos nativos também, que ficaram muito agradecidos. É claro que isto na guerra é uma guerra e cada um tem que se defender, não é? Não damos culpas, nós íamos lá porque nos mandávamos. Mandávamos estar às tantas horas no quartel para embarcar, nós tínhamos que ir, não é? Senão já sabíamos que depois íamos parar ao outro lado, que era pior ainda. De resto, todos os
chamados terroristas, que eu não digo o nome porque não quero, não eram terroristas eles, quando nos viam que se entregavam, trazíamos, dávamos, depois entregues lá às autoridades civis, o resto já não era connosco. Não é? Foi uma vida depois de sofrimento, chegámos a ir para o mato a fazer operações, de levar a ração de combate e umas rações de combate, graças a Deus, muito boas, que tinham latas de sardinha, que já quando lhe tocávamos estavam todas, estavam cheias de ar, e as camas a cair, e eu comíamos aquilo, não comíamos nada, pronto, não é nada. E depois tínhamos levávamos para 4 dias, tínhamos ordem para estar lá depois 8 ou 9 ou se calhassem. A partir daí alimentávamos com o que apanhávamos, com os frutos, com as mangas, com o que fosse. E era assim a vida, tanto que tínhamos sempre a preocupação de olhar para ver o que podíamos arranjar. Nós levávamos um cantil de água de litro para uma semana. Se pudéssemos no primeiro dia passávamos cedo o resto do dia, o resto da operação. Se fôssemos bebendo aos pouquinhos, depois dava para isso, né? Entretanto, dormíamos nos abrigos debaixo do chão, com 1 metro e tal de terra por cima, por causa dos arrebentamentos. Depois, quando viemos para o sul, ou seja, cerca de 500 e tal quilómetros, 600 quilómetros ao norte de Nampula, aí já tínhamos comida a tempo e horas e com mais calma. Depois, passados os 2 anos, viemos de comboio 2 dias e 2 noites, no vagão, nós dizíamos cá no vagão J, que era aquelas vagões só com a caixa, sem bancos, sem nada, né? Caixa de mercadorias, e vinhamos todos ali com as nossas espingardas, com a nossa bagagem, com tudo, viemos até na Cala, apanhar o navio, então o navio Vera Cruz, que nos trouxe de retirada. Fizemos escala em Lourenço Marques novamente, em Luanda, e de Luanda chegámos aqui também em setembro de 1968 ao Cais da Rocha do Conde de Óbidos. Aquilo que passámos lá de bom eram umas cervejinhas de vez em quando, isso não há dúvida nenhuma, quando podíamos bebíamos uma cerveja, isso não há dúvida nenhuma. Mas o resto que passámos de mal, e que foi 99%, só explicando, só quem foi lá é que sabe. Por muito que se explique, por muito que uma pessoa diga, por muitas coisas que queira especificar, não consegue. Está-nos na mente, e lamento dizer, mas é verdade, ainda hoje, ao fim de 50 e tal anos de voltar, ainda sonho com a guerra. Parece mentira. O médico mais próximo que eu tinha era a 250 km de picada. Evacuações aéreas era um milagre. Quando pedia-se uma evacuação aérea e que transportar os feridos em unimogos atados como se fossem múmias. Mas felizmente correu tudo bem, conseguimos cumprir o dever de defender a pátria e vimos com consciência tranquila que fizemos o melhor possível dentro daquelas do que tivemos, do que estava ao nosso alcance, dentro das viaturas quase sempre empanadas, tinham que se desempanar, tinham uns mecânicos ótimos, uns militares bravos, que não tinham medo de coisa nenhuma, não se negavam a serviço nenhum, operacionais, e o resto de transmissões e esse pessoal todo, todos a mesma coisa. Portanto, eu só tenho um agradecimento do coração a todos aqueles que lá estiveram connosco e pena de todos os que faltaram. É isto que me apraz dizer sobre a minha ida e o perto da guerra, sem Moçambique, é o que eu posso falar. Desejo a todos
Muita saúde, muita saúde. Portanto, um abraço do ex-forreal combatente João Romeiro. A guerra colonial prolongou-se ao longo de 13 anos, só terminando depois do 25 de Abril com a mudança do regime. Para as colónias portuguesas foram mais de 1 milhão de jovens. Cerca de 8.000 morreram. 20.000 voltaram feridos ou mutilados. Muitos desapareceram. Também do lado dos guerrilheiros, muitas foram as perdas na luta pela independência dos seus países. Esta guerra trouxe a Portugal muitas despesas e o descontentamento por parte da comunidade internacional e da população portuguesa em geral. A repressão, a guerra colonial, o crescente descontentamento por parte da população portuguesa levou a que, numa madrugada de abril de 74, se desse uma grande revolução que terminou com o Estado Novo. Vamos ficar a saber como aconteceu na próxima aula. Não se esqueçam de colocar um gosto neste vídeo se gostaram e de subscrever o canal e ativar o sininho para receberem sempre quando há uma nova aula de História. Até lá, fiquem bem!